Olá, esse é um vídeo para dar algumas dicas, um pouco de contexto sobre a linguagem R para quem está chegando agora nela. Tá? Não vou ensinar tudo da sintaxe de R, nem ensinar a programar, mas eu queria dar algumas dicas que eu acho que ajudam, principalmente se você está vindo de algum outro background de programação e ainda não tem contato com R. Estou aqui com o RStudio aberto, essa é a IDE que na prática todo mundo usa no universo R. Tá? A linguagem R é feita para ciência de dados, para análise de dados, e o RStudio é um ambiente de programação para facilitar a vida também do cientista de dados, do estatístico, de quem está analisando dados. Você pode usá-lo no desktop, como eu estou fazendo agora, você pode usá-lo no rstudio.cloud, tá? Na nuvem, e aí isso vai evitar qualquer problema de configuração que você possa ter. Você vai ter menos controle, mas também vai ter menos problemas. Escolha aí a forma como você prefere fazer. Quando você abrir o RStudio, ele talvez esteja com essa cara, talvez esteja um pouco diferente. Eu configurei o meu aqui em termos de cores, em termos de posição de algumas coisas. Então vá reconhecendo os elementos e veja como é que você prefere que fiquem os seus. A primeira coisa que eu queria chamar bem a atenção, que é meio óbvio, mas que acho que é legal todo mundo revisar, é que R é uma linguagem interpretada, é uma linguagem que vai ter facilidades para análise de dados, esse é o propósito, é a razão pela qual a gente está usando ela. E ela tem essa natureza de ser uma linguagem interpretada. Então, sempre vou ter aqui o console com o interpretador, eu posso digitar uma operação qualquer aqui, né, e isso vai ter um efeito aqui, se for uma expressão, isso vai ser avaliado e mostrado no próprio console, senão, quando eu declarei aqui x igual a 2, eu mudei meu ambiente, né, eu criei uma variável de ambiente, x aqui do lado, posso agora fazer... multiplicar x por 2, por exemplo, ou apenas consultar o valor de x. Isso é uma expressão também que se avalia para o valor 2. O interpretador é útil para você saber que ele existe, mas você não vai usar ele muito não, eu espero. Você normalmente vai usar scripts, né, ou notebooks R. Já chego nos notebooks, queria mostrar primeiro como é que a gente usa o script, que eu acho que é o começo da história. Tá, eu posso, ao invés de declarar ali o x, eu podia declarar aqui que o x é igual a 5, x é igual a x mais 5, e, bom, olhar x depois, assim como eu podia também, isso aqui já é um começo, e aí se eu quiser executar esses três comandos, que é uma coisa mais comum, né, essas três instruções, que é uma coisa mais comum de ser feito do que fazer linhas de comando avulsas, né, posso selecionar os três aqui e executar os três. Também posso mandar executar tudo, mas não com o source aqui, mas também não importa muito. Veja que eu declarei x, né, e avaliei x para 10, o x do ambiente foi alterado, né, a mesma coisa que executar aqui no console, executar aqui. Inclusive isso gera lixo. Se eu executar de novo aqui x é igual a x mais 5, se eu executar essas duas linhas de baixo agora, x vai passar a ser 15, e se eu executar tudo, o resultado é diferente. Então, cuidado, né? Saiba que veja o que você está executando e saiba que você está executando isso em um ambiente que já existe, que está manipulado aqui. Você pode resetar esse ambiente se você quiser, reiniciar R, por algum motivo você fez besteira, não sabe onde é que você está. Eu reiniciei aqui minha seção do R, e aí agora x não vai existir mais, né? Mas se eu executar tudo aqui de novo, eu volto ao estado ideal. É legal entender que isso está acontecendo porque alguns bugs, alguns erros podem acontecer se você executar duas vezes essa linha aqui, né, e não souber que isso não for proposital, por exemplo. Bom, isso sobre o fato de R ser interpretado. Deixa eu falar um pouco aqui sobre tipos em R que eu acho importante. A dica que eu acho importante de entender em R, que vai ser um pouco diferente de outras linguagens, é que, primeiro, ela é uma linguagem feita para manipular vetores de valores. Tá? Por exemplo, se eu vejo a renda dos diferentes estados da federação em janeiro de 2020, eu tenho aí 27 valores. Né? Tenho 27 unidades da federação no Brasil, eu vou ter 27 valores, eu quero descobrir qual é o máximo, qual é a média, qual é o mínimo, operações sempre em vetores de valores. Né? Eu não quero ter que ficar escrevendo loop para fazer isso, e a linguagem vai o tempo todo facilitar para a gente que eu não tenha que fazer esses loops, tá? Então, por exemplo, se eu tiver agora para se eu quiser criar um vetor como esse, como eu estava dizendo, eu vou usar a função C de create, tá? E essa função pode receber quantos argumentos eu quiser.
Posso botar aqui 10, 20, imagina que isso aí são milhões de reais que algumas unidades da federação né, tiveram de receita aí num ano, e aí eu posso declarar esse vetor de valores numéricos, tá, chamado receita. O que é mais relevante é que R vem com toda operação em R normalmente será feita para operar sobre vetores também. Se tudo é um vetor, né, eu posso operar com vetores. Eu posso somar o vetor receita no vetor 5. Tá? 5 é um número aqui que está declarado de maneira simples, mas ele também é um vetor. Se tudo é um vetor, não existe valor atômico em R. Então esse 5 aqui, ele vai ser somado, todo elemento de 5 vai ser somado, o elemento 5, desculpa, vai ser somado a cada elemento da receita, e o resultado é esse aqui, ó, né? Me poupou o loop que eu teria que fazer, o laço de repetição que eu teria que fazer para somar 5 em cada um dos elementos. Inclusive, eu podia fazer aqui receita mais receita, e aí, ao invés de somar cada elemento, né, ele vai, como os dois vetores têm o mesmo número de elementos, eu vou fazer a soma elemento a elemento. Também posso testar, por exemplo, aqui, se receita é maior do que a maior ou igual a 10, né? Isso aqui é uma expressão que vai receber um operador à esquerda é um vetor receita, o operador à direita é um vetor 10, e o resultado será também um vetor com o tamanho do maior vetor, do tamanho 5 aqui, que é o tamanho de receita. Vê lá, o meu resultado, ó, foi, né, 2 verdadeiros e 3 falsos aqui. Tá? Então, eu estou operando sobre vetores o tempo todo. Né? Se eu fizer aqui que se receita é maior do que receita, vai me dar um vetor de falsos de comparação elemento a elemento desse vetor. Tá? Eu falei sobre tipos, dizendo que tudo é um vetor. Esses vetores normalmente eles vão ter alguns tipos, os tipos mais comuns de longe são números inteiros ou pontos flutuantes, caracteres e lógicos. O lógico você já viu aqui no meu console. Um caractere seria, por exemplo, aqui, ó, BPR, NCE, falta um ali para ser 5 e Alagoas aqui. Tá? E aí, se eu olhar o valor do estado, eu tenho aqui um vetor de tamanho 5, eu podia, por exemplo, chamar uma operação qualquer de strings nesse vetor, né? E aí eu chamei aqui uma coisa para botá-los todos em caixa alta aqui e aí a operação é feita em cada um dos elementos também do vetor. A outra coisa importante para entender de vetores e de dados em R é que normalmente a gente vai estar interessado, né, em lidar com conjuntos de vetores, ou seja, para cada estado qual é a receita, qual é a despesa, qual é a população, qual é a área, são várias coisas daquele estado. Tem um conjunto de atributos de cada estado. Um estado é um item, né, então essa entidade, e ela tem vários atributos. Aqui 2 atributos, o nome e a receita. A forma de ligar os atributos de uma entidade, né, em uma observação é objeto do estudo de banco de dados, é uma tabela. Uma tabela é uma relação entre os atributos, ela delimita a relação entre os atributos de uma mesma entidade, daí que ela se chama lá modelo relacional. Uma das formas de declarar tabelas mais simples em R é dizer aqui que eu tenho aqui vou chamar de UF, para mostrar que é uma coisa diferente, tá? Eu estou usando aqui um parâmetro com nome, um parâmetro nomeado. O F estou dizendo que essa tabela vai ter uma coluna chamada UF com os dados do vetor chamado estado, e vai ter uma coluna chamada receita com os valores do vetor chamado receita. Tá? O resultado disso aqui é uma tabela. Vê só aqui, isso aqui está sendo o print da tabela, tá? Poder chamar aqui tabela igual a data frame, e aí aqui você vê aqui que apareceu, ó, uma tabela, tem 5 observações de 2 variáveis. Eu posso inclusive clicar na tabela aqui e ele vai me mostrar uma visão dessa tabela aqui, parecida com a do print, né? Mas um pouco mais fácil aqui de se eu quiser ordenar, se eu quiser ver quem teve a maior receita, se eu quiser filtrar, fazer algumas outras operações, eu posso ter essa visão desse dado aqui, que é diferente dos demais. Vê que ele está aqui na parte de dados, aqui embaixo são, digamos, as variáveis que não são tabelas. Ok, isso é uma introdução mostrando o básico do funcionamento
de tabelas. Deixa eu mostrar o passo seguinte é a forma pela qual nós vamos usar tabelas. Tá? A gente vai usar uma biblioteca básica para manipular dados, para fazer tudo em R, chamada tidyverse. Tidy vem de organizado, né? E verse é universo. É uma espécie de tentativa da comunidade R de organizar uma API de ciência de dados bastante simples, bastante amigável e bastante consistente. Ela vem vários anos depois da criação de R, uma coisa relativamente recente, aí de 5 anos. Então vai existir, inclusive, quando você for procurar na internet, vai existir muito código do que a gente chama de R-base ou base R, tá? Que não usa o tidyverse, usa funções, outras funções que depois eu mostro para vocês quais são, que não vão ter o estilo e não vão ter a forma do código que eu vou mostrar para vocês nesse curso. Eu sugiro que vocês sempre prefiram, procurem, priorizem aprender a alternativa tidyverse, a alternativa mais recente, mais moderna, que vai ser mais fácil, mais didática e mais consistente. Então eu vou carregar essa biblioteca chamada tidyverse. A função para carregar é library, é o equivalente ao import de outras linguagens de programação. Quando eu carreguei o tidyverse, ele carregou aqui 8 pacotes já, isso é só um aviso, tá? Carregou 8 pacotes para mim, alguns dos quais substituíram funções que existiam no namespace antes de eu carregar essa biblioteca. Não tem problema, esses conflitos, essa substituição é desejada por a gente. Esses 8 pacotes depois eu falo sobre eles em mais detalhes. Mais relevante para o que a gente está fazendo é que com o tidyverse eu tenho uma forma mais legal de declarar uma tabela um pouco mais legal. O Tibble é uma tabela do tidyverse que é um pouco mais amigável de usar, tem algumas facilidades comparado com a tabela anterior. Então se eu dissesse aqui, por exemplo, que eu vou criar um Tibble com o F aquele vetor estado, né? E a receita com receita, coluna receita com receita, você vê que o print do Tibble é um pouquinho mais legal aqui, mais fácil de entender. Vou substituir a tabela que está declarada no namespace por esse Tibble agora. E a forma como eu sugiro que você comece a sempre olhar para as tabelas é usando a função do tidyverse também chamada olhadela ou glimpse. Tá? É uma forma compacta de ter uma visão como um todo aqui. Peguei a tabela, dei uma olhadinha nela, ela tem 5 linhas, 2 colunas. As 2 colunas são essas aqui, o F receita, o F é do tipo caractere, receita é do tipo double, e elas começam com esses valores. Né? Como ela é curta, ela aparece inteira aqui. Vamos ver um exemplo um pouquinho maior e mais relevante. R vai ter uma série de tabelas pré-carregadas no namespace para você usar para testar como exemplos, para demonstrações, para aula, para aprendizado, que é muito legal. Então, por exemplo, tem uma tabela que já está aqui no namespace, quando eu carreguei o tidyverse, chamada Star Wars, que tem esses dados aqui. Deixa eu mostrar aqui o glimpse, que foi a forma como eu sugeri vocês começarem sempre a entender qualquer coluna, qualquer tabela. Bom, ela tem 87 linhas com 14 colunas e a gente vai vendo aqui o que são as colunas. São o nome, altura, massa e etc. dos personagens de Star Wars. Beleza? Então estou vendo aqui dados carregados sobre personagens de Star Wars. Eu tenho colunas que são nomes, caracteres, né? Inteiros, doubles. Essas listas aqui a gente vai ignorar por enquanto. No futuro eu volto a esse ponto aqui. Mas mais legal é a gente ver que a gente pode agora, por exemplo, aliás, eu posso também, né, olhar aqui em Star Wars. Se eu fizer Ctrl e clicar no nome da variável, eu também abro aqui a visão e você pode brincar aqui de olhar a tabela aparecendo uma planilha, né, de Star Wars para você examinar os dados que a gente está falando aqui. O que é essa tabela? Bom, nada mais do que um conjunto de 14 vetores, né, cada um de tamanho 87, uma linha, né, ou seja, os valores desses diferentes vetores com o mesmo índice representam os dados de uma mesma entidade. Nesse caso aqui, uma entidade, um item, são os dados, os atributos físicos e de origem, etc., de um personagem da série Star Wars. Tá? É assim que a gente vai manipular dados normalmente e é assim que a gente vai olhar, tentar pensar sobre esses dados.
Bom, só tem mais duas coisas que eu queria mostrar para você relacionado a essa chegada, essa introdução no R. A primeira é num elemento sintático que vai facilitar muito nossa vida na análise de dados e que é um pouco estranho a outras linguagens. Você está acostumado com Shell, com Bash, com algum Shell Linux, talvez isso seja familiar para você, se não, vamos ver aqui do que eu estou falando. Olha só, imagina que eu queira aqui olhar os personagens de Star Wars e saber qual é a média da altura dos personagens de Star Wars. Tá? Ou que eu queira calcular o índice de massa corpórea dos personagens de Star Wars. Ou que eu queira saber quem é o personagem mais velho. Em todos esses pontos, eu estou operando sobre essa tabela aqui e gerando novos dados que tipicamente terão também o formato de tabelas. As operações que nós vamos fazer normalmente serão sequências de transformações em tabelas, gerando novas tabelas, tá? Que é a estrutura básica que a gente vai usar de dados. A gente vai usar bem mais as tabelas até do que os vetores. Tá? Então, a gente vai usar os vetores para transformar as tabelas. Então, por exemplo, se eu quisesse filtrar aqui nos dados quem são os personagens que são, não sei, que são do sexo feminino em Star Wars. Eu quero filtrar, né? Quero fazer uma operação de filtro. Isso é muito parecido, isso que eu vou mostrar agora é muito parecido com a sintaxe de SQL, porque em ambos os casos a gente está manipulando tabelas, a gente está fazendo álgebra relacional em tabelas. E eu quero só mostrar alguns exemplos, né, de operações que a gente vai ter para alterar essas tabelas. Vou listar algumas aqui. Eu posso querer fazer um select para escolher colunas. Eu posso querer fazer um filter para escolher linhas. Né? Eu posso querer fazer um mutate para criar novas colunas. Então, vou fazer esses três aqui, vou começar com essas três operações aqui possíveis. E aí vamos dizer que eu quero aqui pegar em Star Wars e eu quero saber o nome e o gênero dos personagens que são femininos. Tá? Todos vão dar... E o nome, gênero e espécie, para ficar mais interessante aqui. Então eu vou querer fazer, se eu estou querendo escolher três colunas, eu vou fazer uma operação de seleção, de select. Tá? O primeiro parâmetro, essas funções, todas essas funções aqui do Tidyverse, como eu falei, que buscam consistência, sempre vai ser o conjunto de dados, a tabela no qual a gente está operando, e aí depois para o select ele vai receber um conjunto de argumentos de tamanho variável que diz quais são as colunas que você quer manter. Colunas aqui usadas como nomes de variáveis, que é um atributo, uma forma legal também, que vocês vão ver que vai trazer bastante conforto para a gente quando a gente estiver programando. Então, se eu quiser seguir o que eu estava dizendo, eu quero selecionar em Star Wars o nome, name, a espécie e o gênero, eu falei, né? Dos personagens que são femininos. Se eu executar isso aqui, o resultado... então, se eu executar isso aqui, o resultado é uma nova tabela de 87 linhas, ou seja, eu estou pegando todos os personagens, só que agora eu só tenho 3 colunas, tá? Nome, espécie e gênero. Aí, eu posso dizer a vocês que a gente tem agora, existe uma outra função chamada filter, tá? Que podia receber aqui Star Wars e filtrar onde gender é igual a female. Repara lá que gender é um caractere e tem... é masculino e feminino, não é female, feminino. E eu posso executar aqui, olha como é diferente. Eu gerei uma tabela agora que tem as 14 colunas originais, mas tem apenas 17 linhas, porque existem apenas 17 personagens cujo gênero é feminino aqui em Star Wars. E aí, se você quiser juntar as duas operações, uma forma de fazer isso, né, é fazer a seleção no filtro, ou fazer o filtro na seleção. Digamos que eu posso fazer isso aqui, ó. E aí, se eu executar isso aqui, agora sim eu tenho as 17 linhas para as 3 colunas que me interessam, né, que são todos os personagens cujo gênero é feminino.
E aí eu estou vendo aqui as espécies deles, tem várias espécies, tem mais humanos do que outros, talvez tenha até um droid que é feminino, não sabia que esse personagem existia. Só que eu espero que você esteja olhando para essa coisa aqui da esquerda e esteja achando ela feia, porque isso aqui é complicado de ler, complicado de entender. Se eu quisesse fazer mais operações, eu acho que seria pior ainda. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer aqui que, se eu quisesse criar uma coluna nova dizendo quem é humano ou não, olha só, se eu vou fazer um mutate agora, no dado, que é o resultado daquela operação toda ali, né, na tabela, dizendo que vai ser humano, vai me dizer se species é igual a human, escrito do jeito que está lá. Então, deixa eu ver se faltou um parênteses. Se eu executar isso aqui agora, tem uma nova coluna chamada humano, né, que foi gerada a partir da comparação de human com a string human. Estou mostrando aqui quem são os humanos. Agora, esqueça de entender isso aqui, né? Está bem complicado, está ruim eu fazer isso aqui com uma operação só. E aí, aqui isso é a motivação para o que eu estou querendo mostrar de sintaxe para vocês, que é onde eu acho que, uns lugares onde eu acho que R brilha. Tá? Vamos reescrever isso aqui com o operador chamado, que em R se chama pipe, mas que nós vamos ler como depois, tá? Ou em seguida. Tá? E aí eu vou pegar o dado, se eu quiser falar em português isso que a gente está fazendo, né? Vou pegar o dado Star Wars, depois eu vou selecionar, depois eu vou filtrar e depois eu vou mutar ele de acordo com o que a gente fez aqui nos passos anteriores. Então a forma R de escrever isso aqui mais confortável é dizer que eu vou pegar esse dado e depois é %, maior que %, tem um atalho que você vai ter que procurar aí no seu RStudio como é o atalho para escrever isso. No Mac é Command Shift M. Eu não sei se é Ctrl Alt M, se é Alt Shift M, você dá uma investigada aí. Mas eu vou pegar o dado para Star Wars e depois vou selecionar Name, Species e Gender. Aí o que está acontecendo, né? Se eu executo isso aqui, eu tenho uma tabela com 87 linhas e 3 colunas, ou seja, eu consegui fazer o select no Star Wars. Porque esse operador pipe, o que ele vai fazer ele vai pegar o resultado da esquerda dele, de tudo que está à esquerda dele, e vai usar esse resultado como sendo o primeiro argumento da função que está à direita dele. Então isso aqui foi o equivalente a pegar Star Wars e jogar Star Wars aqui dentro, tá? Que é muito legal. Já fica bastante legível. Olha como eu vou fazer agora. Eu vou pegar o resultado disso tudo aqui e vou filtrar por essa condição aqui também, tá? Então agora eu já tenho as duas operações feitas. Se eu for ler esse código que eu vou ler, pegue Star Wars, depois selecione essas 3 colunas, depois filtre de acordo com essa regra. E depois, para fins de legibilidade, eu e bastante gente, a gente prefere ir quebrando a linha depois de cada depois. E aí depois, mude os dados, criando aquela coluna lá humano, que recebe o resultado de species. Inclusive o autocompletar funciona, que é genial, né? Aqui. Voltei ao mesmo dado, tá? Então eu tenho aqui agora um código que, na minha opinião, está bem mais legível. Pega Star Wars, depois, olha só, vendo rapidamente, depois faço uma seleção, um filter e um mutate, tá? Os parâmetros estão aqui dentro e eu não tenho que ficar repetindo Star Wars o tempo todo. Genial. Posso inclusive fazer aqui, ó, personagens femininos igual a Star Wars. Criei aqui minha coluna femininos, que eu posso também inspecionar, olhar aqui do jeito que eu quiser. Ok? Então, o pipe e esse estilo de programação, onde eu parto de uma tabela e eu vou fazendo operações sobre essa tabela e sobre os resultados, né, dessas operações, eu vou construindo outras operações, é a forma básica pela qual a gente vai programar. Um bloco de código seu, tipicamente, vai ter essa cara aqui, em R, com uma sequência de operações encadeadas, né, dessa maneira aqui. Não se preocupa muito agora com saber quais são as operações, a gente vai explorar isso inicialmente já e bastante ao longo do curso. O que eu quero que você entenda agora é o jeito de pensar, né, construindo essa sequência de operações que fica depois mais legível escrita dessa maneira.
Ok, a última coisa dessa introdução ao R tem a ver com o ambiente de programação. Eu estou usando aqui um script e o console para que você fique vendo, né, o que eu estou fazendo, mas o ambiente onde a gente vai desenvolver a maior parte das nossas análises é um pouco mais agradável que isso. A gente vai desenvolver nossas análises dentro do contexto de notebooks R. Tá? A ideia, o paradigma da programação dentro do notebook é uma coisa que surgiu na comunidade de ciência de dados e hoje eu acho que é uma das coisas mais interessantes, mais confortáveis que ela trouxe para a gente que trabalha com isso. Tá? Um notebook, quando você cria ele, ele vai aparecer aqui com uma cara padrão que demonstra do que eu estou falando. Olha só, ele agora é um documento que tem mais cara de texto, né? Se você ler isso aqui é texto. Ele tem aqui um trecho de... o texto tem algum markup aqui, esse markdown aqui, o mesmo markdown do GitHub e de outros terminais, mas eu tenho também aqui no meio do caminho algumas outras coisas. Eu tenho aqui, por exemplo, blocos de código, tá? R. Então eu posso fazer aqui 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isso aqui é código, né? Código R, não é texto. Eu tenho texto intercalado com código, e o que é legal disso é que eu tenho um código que está plotando alguma coisa, uma tabela cars que existe como padrão no R, vou até colocar aqui, para você ver o que é essa tabela. E aí se eu executo, se eu peço para ver um preview, se eu peço para compilar esse notebook para HTML, por exemplo, ele me gera uma coisa com essa cara aqui, ó, que tem o texto, olha o título aqui, R Notebook aqui, o texto This is my Markdown, blá blá blá, tá aqui com o link, inclusive, se você quiser clicar. Aqui está o meu código cars aqui, ó, e aqui está o resultado do cars. O que apareceria lá no console está aparecendo aqui como uma tabela bem formatada, que é bem agradável, né? Do mesmo jeito aqui tem um texto, blá blá blá, e aqui tem a figura que é o resultado desse plot cars aqui. Tá? Isso é uma funçãozinha simples para demonstrar a plotagem e depois texto. Como o que nós vamos fazer normalmente é uma análise de dados que envolve comunicação com texto e com código, né? Isso aqui vai ser muito mais confortável, vai ser a forma como a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, aqui, personagens de Star Wars femininos. E aí eu posso ter aqui abaixo, mostramos os personagens que tem feminino. Eu vou carregar aqui de novo o tidyverse. E aí eu vou separar aqui as coisas. Isso aqui vai ser o trecho de código de import, né? Depois eu vou pegar aqui o meu código. Tudo certo. E vou aqui no final chamar femininos. Então se eu rodar isso aqui agora, mandar gerar o HTML, bom, tem aquele aviso aqui, depois a gente se livra disso aqui, mas ó, o meu código aqui, depois o novo código e aqui o resultado da minha, inclusive paginado aqui, para eu inspecionar os personagens. Isso aqui podia ser um relatório que eu podia já compartilhar com alguém, né, imprimir ou gerar, mandar esse HTML para alguém para que ele veja minha tabela, o resultado, inclusive com o meu código, de uma maneira mais agradável. Então, tem o meu texto, inclusive eu podia ter aqui, né, algum texto aqui, uma tabela, apresenta, qualquer coisa que eu quisesse ter aqui, e depois o texto. A outra coisa importante de saber é que do mesmo jeito que eu posso executar trechos de código dos scripts, eu posso executar trechos de código dos notebooks, e isso é muito legal. Se eu executar a célula inteira, isso aqui a gente chama um chunk ou uma célula de código, o resultado dele aparece aqui no próprio notebook inline. Então isso aqui é muito legal para você, por exemplo, se eu quisesse saber aqui quem eram os personagens masculinos, podia também executar. Não vou salvar o resultado numa variável, vou botar aqui masculino. Eu poderia ter duas tabelas agora e eu posso ir trabalhando e voltando e vendo o resultado do meu código aqui. Quando eu achar que está tudo ótimo, eu gero de novo um relatório em HTML. Tá? Essa é a forma como a gente vai trabalhar. Posso inclusive colocar aqui os personagens masculinos
né? E aqui botar um título também. E salvando num R Markdown Notebook, tá? Esse é o ambiente que a gente vai usar principalmente para programar em R, para ver nossos dados, para gerar nossas análises também. Ok, acho que isso é bastante, deu para dar uma introdução, né, com algumas dicas que eu queria mostrar, justificativas, explicações para algumas coisas do universo do R. Espero que você tenha se situado. O próximo passo, mais proveitoso, sem dúvida, é olhar o livro R for Data Science, né? DS, sim. Escrito principalmente pelo Hadley Wickham, que é o personagem que lidera o desenvolvimento do Tidyverse e que vai lhe dar uma introdução, eu acho que mais completa e compassada dessas operações, dessa lógica de desenvolvimento e vai lhe introduzir a como usar as principais funções de manipulação de tabela que nós vamos usar como elementos principais dos próximos vídeos e das próximas semanas. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.